Olá, que bom estarmos juntos novamente. Hoje, vamos analisar a fundo a lição 12. O título dela é bem direto: O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E olha, essa lição mostra algo poderoso sobre os primeiros cristãos, né? Basicamente, ela se apoia em três eixos principais. Primeiro, como a dispersão que veio depois da perseguição e morte de Estevão, na verdade, acabou impulsionando a expansão missionária. Aqueles crentes, mesmo sofrendo, sabe, levaram o evangelho para fora de Israel. Isso mostra uma consciência missionária, assim, impressionante. O segundo ponto é a importância, vital da contextualização cultural. Lá em Antioquia, eles pregaram aos gregos, aos gentios, né? Falaram de Jesus como Senhor de um jeito que fazia sentido para eles, mas, claro, sem nunca abrir mão da essência da fé. E o terceiro, o valor que não dá para substituir do discipulado. Antioquia não foi só um lugar de muita gente se convertendo, foi um centro de ensino, com Barnabé e Saulo. E foi lá que os seguidores foram chamados cristãos pela primeira vez. A ideia aqui é a gente entender como essa igreja tão viva, tão pulsante, viveu a fé nos desafios, né? Compartilhou o evangelho e formou discípulos de verdade. A dispersão lá de Atos 11, 19, não foi um fim, mas o começo de algo novo, totalmente guiado por Deus. É impressionante, né? Perceber essa dinâmica. Poxa, a perseguição que parecia querer destruir tudo, Deus usa para construir. E o palco disso, Antioquia, olha, não era um lugar qualquer, não. Capital da Síria Romana, a terceira maior cidade do Império. Um caldeirão de culturas. E aí, pela providência divina mesmo, virou o ponto de partida para alcançar os gentios de forma estratégica. Aquela dispersão forçada, que a gente já viu algo parecido em Atos 8, acabou na prática impulsionando o cumprimento da ordem de Jesus lá em Atos 1:8, ser testemunha até os confins da terra. E o que a lição 12 ressalta, né, baseado em Atos 11:21, é que o segredo não estava em quem eram eles, homens, mulheres comuns, muitos anônimos para nós hoje, mas sim na mão do Senhor que estava com eles. Era uma capacitação divina, assim, visível. E essa capacitação fica muito clara na abordagem deles, não é mesmo? Atos 11:20 diz que uns homens de Chipre e Cirene falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A lição 12 ajuda a gente a entender isso. Falar aos gregos ali era tipo romper uma barreira cultural enorme, pregar para gentios. E a sacada deles, a sabedoria que Deus deu, foi mudar o foco. Em vez de ficar provando que Jesus era o Messias usando os profetas, como fariam com os judeus, eles o apresentaram como Quírios, como Senhor, aquele a quem todos devem se submeter. Isso não foi só uma mudança de tática, né? Foi uma demonstração de sensibilidade espiritual tremenda. Mas, será que isso não gerou desafios? Talvez críticas dos mais tradicionalistas? Ah, com certeza. Deve ter exigido muita coragem e discernimento. Toda adaptação, né, corre o risco de ser mal interpretada, mas a questão central é: a mensagem foi diluída? De jeito nenhum. Apresentar Jesus como Senhor para um público politeísta era um chamado direto ao arrependimento. Era para abandonar os ídolos e reconhecer o único Deus verdadeiro e seu Filho. É algo parecido com o que Paulo faz lá em Listra, em Atos 14, lembra? E o resultado, como Atos 11:21 confirma, grande número creu e se converteu ao Senhor. Funciona como um selo divino, né? Mostra que a contextualização, quando é guiada pelo Espírito e fiel à verdade, é poderosa, é eficaz. É um princípio, assim, fundamental para a missão em qualquer cultura, hoje inclusive. Faz todo sentido. Total. A conversão era o começo, mas não o fim da linha. A lição 12 bate muito nessa tecla, do passo seguinte. Quando a notícia dessa obra incrível chegou lá em Jerusalém, eles não mandaram fiscais, né? Mandaram Barnabé, um homem descrito como bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele chegou lá, viu a graça de Deus, ficou feliz, claro, mas percebeu algo crucial. Aquela nova comunidade precisava de raízes, sabe? De ensino sólido. E a atitude dele de ir buscar Saulo lá em Tarso, nossa, isso revela uma visão pastoral profunda. Não bastava o entusiasmo inicial,
precisava edificar. Exatamente. E essa edificação, esse investimento no ensino por um ano inteirinho, como diz Atos 11:26, teve um resultado muito marcante. Foi justamente ali, em Antioquia, que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Pessoas de Cristo. Pensa no impacto disso. Pode ter sido um apelido dado de fora, talvez até com um pouco de zombaria no início. Pode ser. Ou um nome que eles mesmos adotaram. Não importa tanto. O fato é que refletia uma realidade visível. Aquelas pessoas eram identificadas pela ligação delas com Cristo por viverem os ensinamentos dele. Não era só um rótulo vazio, entende? Era uma identidade vivida, que se manifestava no caráter e nas ações, como naquela generosidade prática de mandar ajuda para os irmãos da Judéia durante a fome que Ágabo profetizou. Ser cristão significava pertencer a Cristo e viver como ele. Era real. Que percurso incrível! Da dispersão, que foi dolorosa, até o florescimento de uma comunidade missionária, contextualizada e, acima de tudo, fundamentada na palavra. A lição 12 realmente nos dá um retrato muito vivo do que significa ser igreja em movimento, né? Sem dúvida nenhuma. Resumindo um pouco o que a gente conversou aqui sobre a lição 12, a gente vê como a perseguição virou um motor para a missão, como a sabedoria de Deus guiou a contextualização da mensagem do Evangelho para alcançar novas culturas lá em Antioquia, e como o discipulado, aquele ensino consistente, foi essencial para formar uma identidade cristã autêntica e prática. E tudo isso feito através de gente comum como nós, mas capacitada pela graça extraordinária de Deus. Fica para nós, né, a inspiração e também o desafio. Como é que nós, hoje, nos nossos contextos, podemos viver essa mesma dinâmica? Como a nossa fidelidade em compartilhar Cristo onde a gente está, nossa sensibilidade para ouvir a direção do Espírito e o nosso compromisso com o ensino da palavra. Como tudo isso pode gerar frutos que talvez a gente nem imagina, rompendo barreiras e transformando vidas para a glória do Senhor. Fica essa reflexão.